Curiosidades do mundo animal. Nosso planeta tem climas de todo o tipo, desde invernos rigorosos até suaves primaveras, tundra, montanhas, mar, deserto, savana. Os tipos de clima e a variedade de zonas geográficas é tão grande, que em cada uma se observam diferentes espécies de fauna e flora. Mas, quais animais habitam o deserto? Em cada ecossistema, as espécies que o habitam são obrigadas a desenvolver métodos de adaptação que lhes permitem sobreviver, e inclusive, aproveitar os elementos que possuem no seu entorno. Quer saber quais são os animais que vivem no deserto e quais são suas características? Então não deixe de conferir este artigo de Perito Animal, no qual te mostraremos uma lista completa de espécies de animais do deserto. Também lhe pode interessar animais que são presas. Características e exemplos. Animais do deserto do Saara. O Saara é um dos maiores desertos do mundo. Está localizado no norte da África e algumas de suas dunas de areia podem alcançar quase 200 metros de altura. Se trata de um deserto árido e seco, onde se podem encontrar alguns oásis em torno dos quais se desenvolvem certos tipos de vida animal e vegetal. Entre os animais que vivem no deserto do Saara, podemos mencionar Adax nasomaculatus. Mesmo que antigamente o Saara fosse um dos seus habitats, hoje em dia o Adax se encontra em perigo crítico de extinção, pois atualmente existe uma população reduzida. Em países como Nigéria e Chad, este animal do deserto é uma espécie de antílope que está sendo desaparecendo pela caça indiscriminada. Em sua distribuição antiga, o Adax se adaptava perfeitamente às condições saarianas. É capaz de viver com pouca quantidade de água, pois descansa durante as horas mais quentes do dia. Durante a noite, se alimenta da pouca vegetação que é encontrada no deserto. Dromedário. Camelus dromedários, também chamado de camelo árabe, trata-se de um mamífero único em sua espécie, cuja principal característica é uma corcunda que se localiza em suas costas. Para resistir às areias quentes do deserto, o camelo precisou adaptar seu corpo, por isso conta com cílios longos para impedir que entre areia em seus olhos, e joelhos e tornozelos calejados que isolam as altas temperaturas. No entanto, a característica mais notável deste animal de deserto é a corcunda, que é capaz de produzir água com a gordura que acumula. Desta forma, o animal se mantém hidratado sem se importar com a distância em que se encontra a próxima fonte de água. Neste artigo de Perito Animal explicamos mais sobre as diferenças entre camelos e dromedários. Crocodilo do oeste africano. Crocodilos chuchus. Este animal vive não apenas no do Saara, mas também em vários países da África. Na antiguidade, era uma das espécies veneradas como um deus para os egípcios, por isso era mumificado. Se encontra na região saariana que pertence à Mauritânia e se protege do sol não somente pela sua couraça, mas também tomando banhos refrescantes nas margens do rio. Escorpião amarelo da Palestina. Leurus quincstriatus, também chamado de escorpião palestino. Este outro dos animais que vivem no deserto possui uma tonalidade amarelada em todo o seu corpo, com uma cauda que termina na cor preta em muitas ocasiões. Especificamente, esta característica lhe permite permanecer oculto a seus possíveis predadores. Quando isto não funciona, o escorpião conta com um veneno que, mesmo que não seja mortal, é muito doloroso para quem é vítima de um ataque. Fennec vulpes herda. Se trata de um pequeno mamífero da família dos caninos, que habita este deserto. Seus pelos, entre ruivo e avermelhado, lhe permite camuflar com as dunas de areia com facilidade. Uma das suas maiores marcas são as orelhas longas, que permitem que regule sua temperatura para refrescar o corpo quando o calor é muito intenso. É principalmente noturno, no momento em que sai da sua toca sai para caçar. Pode sobreviver muito tempo sem água, até que encontre um oásis. Animais do deserto do México. O deserto do México ocupa aproximadamente 40% da superfície total do país. Não se trata somente de um, mas de 4 desertos em diferentes pontos do país: San Luís Potosí, Baja Califórnia, Sonora e Chihuahua. Alguns desses desertos não somente fazem parte do México, mas também dos Estados Unidos. Em cada um deles existem várias espécies de animais e plantas. Vamos conhecer agora alguns dos animais que vivem nos desertos do México. Raposa veloz. Vulpes velox, do tamanho de um gato doméstico. A raposa veloz não somente se alimenta de outros animais, mas também de frutas e ervas. No deserto, constrói tocas na areia onde se mantém refrescada durante o dia, caçando durante a noite. Conheça os tipos de raposa neste outro artigo. Antílope ou antílope americano. Antílope americano não somente se encontra no México, mas também em algumas zonas dos Estados Unidos e Canadá. Trata-se de um mamífero similar ao antílope, mas é único da sua espécie,
que se desloca em manadas, principalmente durante as épocas mais quentes. Adaptado ao ambiente hostil dos desertos, se alimenta das escassas ervas que se encontram, e inclusive de cactos, tão comuns nos ecossistemas arenosos e secos. Salamandra tigre Ambystoma tigrinum, vive na terra e somente se aproxima de ambientes aquáticos no momento da reprodução. As larvas são muito resistentes, o que as torna resistentes para se desenvolverem em condições naturais adversas, com as que estão presentes nos desertos. Se alimenta principalmente de vermes e pequenos insetos. Galcocoa Papaléguas Geococcix californianus. O Papaléguas se tornou muito popular graças aos desenhos animados. No entanto, sua aparência real não é nada similar ao que aparece na televisão. Este animal que vive no deserto trata-se de uma ave bem menor, que pode realizar somente voos baixos, permanece a maior parte do tempo na terra, mas realmente pode correr em grandes velocidades. Um pouco mais de 30 km por hora. Coyote Canis latrans, outro animal do deserto que ficou conhecido como característico do deserto mexicano, mas também pode ser encontrado na América do Norte. Se adapta com facilidade a diversos ecossistemas, o que lhe permite viver em ambientes áridos. Durante os meses mais quentes, permanece em manadas, como uma forma de ter apoio na hora de caçar e se proteger dos inimigos. Animais do deserto do Chile. No Chile se encontram vários desertos, dos quais o mais popular é o de Atacama, situado no norte do país e se trata do mais árido do mundo. O local é rico em recursos metálicos, não metálicos e sal de magnésio, importantes fontes da economia chilena. Uma de suas particularidades é o fenômeno do deserto florido, que consiste no crescimento de uma quantidade maior que o normal de flores quando as precipitações no local superam a média anual. Ao Chile também pertencem pedaços de desertos que compartilha com países vizinhos, como o deserto do Pacífico e a árida diagonal da América do Sul. Então, estes são alguns dos animais que são abundantes no deserto e que podem encontrar em suas dunas. Vicunha Vicugna vicugna. Se trata de um mamífero da família dos camelos, de pelos bege e creme, o que facilmente pode ser confundido com as zonas desérticas. Suas patas são acolchoadas, permitindo que se mova sem muita dificuldade sobre solos muito quentes e rochosos. Ainda seus pelos grossos e densos os protegem das temperaturas, bloqueando a passagem do vento e dos resíduos que este traz, e protegendo a vicunha do frio. Quando a temperatura baixa durante a noite, Guanaco-lama guanicoe, é um mamífero também da família dos camelos, de composição delicada. Se alimenta de pequenas ervas e pandas locais. Vivem em rebanhos, onde o macho se encarrega de proteger as crias e a fêmea. Os pelos deste outro animal que vive no deserto são entre avermelhados e marrom claro, o que beneficia o animal que habita nas dunas e rochas. Viscacha da montanha Lagidium viscacia, é um roedor fisicamente semelhante a uma lebre, que pode ser encontrado não somente no Chile, mas também no Peru e Argentina. Os pelos são espessos, o que o protege do vento do deserto e o mantém aquecido durante a noite. Se refugia entre as rochas e se alimenta de pequenas ervas. Lobo canis lupus, se trata de uma espécie canina de menor tamanho que a maioria dos lobos, de pelos cinza e marrom claro em alguns locais. Não se distribui somente nos desertos, já que é possível encontrá-los em pastagens e campos. No entanto, o lobo se adapta com facilidade a quase todos os ambientes, e no deserto se alimenta de répteis, pequenos roedores, e mamíferos como ratos e lebres. O cachorro realmente é descendente do lobo? Descubra neste artigo Perito Animal. Flamingo Poinicopterus. Pode parecer curioso, mas os flamingos são animais típicos do deserto do Atacama. A maior parte deles estão na Reserva Nacional de Flamingos, onde apesar do clima desértico, se encontram rios e outras fontes de água, possibilitando a sobrevivência destas belas aves. Animais do deserto da Antártida. Com certeza, você está se perguntando, um deserto, na Antártida? Sim, o correto é que a palavra deserto não implica somente em zonas áridas onde reina o calor, mas qualquer espaço onde a vida, chamada de fauna ou flora, seja escassa devido às condições adversas. Considerando isso, que lugar mais sombrio, ao menos aparentemente, que o continente do gelo. Mesmo assim, plantas e animais desenvolveram defesas suficientes para que este seja seu lar. Quer saber os animais que vivem no deserto da Antártida? São alguns: foca psidae, mamífero principalmente marinho, mas também pode sobreviver na terra. Além dos pelos, as focas estão cobertas de uma grossa camada de pele, cuja principal função é suportar as temperaturas baixas. Se alimentam de pinguins, peixes e outros animais marinhos. Pinguim, Spinicidae,
Mesmo que seja uma ave, o pinguim não voa, pois sua vida se desenvolve na terra e, principalmente, na água. Para isso, suas asas se adaptaram perfeitamente ao oceano, onde funcionam como barbitanas capazes de empurrá-los com muita rapidez. Seu corpo também está condicionado para suportar o clima frio, o que por debaixo da capa superficial de plumas, possui uma gordura que os mantém aquecidos. Petrel antártico Thalassoica antarctica, ave de coloração chumbo com peito branco, se distribui em certas regiões do continente antártico. Seu corpo se encontra adaptado para suportar o frio, e se alimenta de pequenos animais marinhos que caça nas águas geladas, como o krill e outros crustáceos. Elefante marinho Mironga, mamífero que apresenta um dimorfismo entre machos e fêmeas, pois os machos chegam a pesar e medir o dobro que as fêmeas. Se alimentam de outros animais marinhos, e a considerável capa de gordura que forma o corpo do elefante os protege contra a água gelada da Antártida. É outro dos animais do deserto. Lobo marinho antártico Arctopoca gazela, mamífero da mesma família das focas, capaz de viver tanto na terra como no oceano. Se alimenta de krill, peixes e crustáceos, igualmente aos seus parentes. A adaptação principal do seu corpo ao habitat é a grossa capa de pele e gordura que isola o frio. Animais que vivem em outros desertos. Você conheceu uma série de animais que vivem no deserto em diferentes cantos do planeta. Além deles, também podemos citar urubu, gazela dorcas, dingo, coruja de areia, hiena, gato selvagem, cão selvagem africano, cobra, pecari, besouros, elefante do deserto, aranhas, ratos, narval, krill. Agora que você conheceu um pouco dos animais do deserto e suas curiosidades, não perca o vídeo a seguir no qual explicamos as diferenças entre os tipos de camelos. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais do deserto, quais são e suas características, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal.